Observe a figura a seguir, que a gente está vendo a figura do Arco do Triunfo em Paris. O que importa é o seguinte, você está vendo o Arco do Triunfo no meio e você tem várias avenidas saindo, né, do raio ali do Arco do Triunfo. Isso é um processo do quê? De planejamento e de urbanização da cidade. Então, de planejamento urbano, de pavimentação, que é pensando na estrutura da cidade. Ali, como é o centro da cidade, é um lugar que você tem um fluxo de veículos muito grande. Uma das grandes ruas arborizadas e largas da capital francesa traz o nome de Haussmann, que é o nome do primeiro-ministro da época da Comuna de Paris, né? Vocês podem achar que é Haussmann, mas é Haussmann. Primeiro-ministro da época da Comuna de Paris é responsável pela nova configuração espacial que parte da cidade de luz passou a ter. Na época da Comuna de Paris, você tem ali na época entre 1860 e 1870, o século XIX para a França ali foi um século complexo, porque depois da Revolução Francesa você vem o Napoleão, você tem tentativas de poder, você tem movimentos de estabelecimento do povo. Então, em 1830 tem a Revolução de 1830, depois a Revolução de 1848 e estabelecimento da monarquia, né? Da República, desculpa. Trata-se para ele de eliminar as vielas que impediam o deslocamento das tropas por ocasião de motins populares. A Comuna de Paris também foi objeto de atenção do pensamento de Marx e Engels. Ali em 1848, quando Marx e Engels criam Eu falei 1870 porque o processo de urbanização de Paris acontece na década de 60 e década de 70 do século XIX. Mas o Marx e o Engels, quando eles vão falar no Manifesto Comunista, eles estão inspirados nos acontecimentos de Paris. O que aconteceu em Paris? Em 1830 e 1848, com as revoluções de 1830 e 1848, uma das formas que eles conseguiram arrebanhar uma quantidade muito grande de pessoas para essa revolução dentro de Paris, porque primeiro, a cidade tinha crescido bastante desde a Revolução Francesa, então o número de pessoas lá era maior. E como era uma cidade com estrutura medieval, e quem já foi a Paris ou já viu algum filme, uma coisa do tipo, vê que tinham várias ruelas. Você não tinha essas grandes avenidas, tipo a Champs-Élysées ou as avenidas radiais as avenidas que saem do Arco do Triunfo, ou de outros locais, como na Torre Eiffel. Você não tinha essas grandes, largas avenidas. Então, quando você tem avenidas pequenas e ruelas, o que facilita o quê? Você trancar aquilo, que era chamadas barricadas. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso de uma forma um pouco mais lúdica, eu indico ler o livro, o Les Misérables, né, Os Miseráveis, do Victor Hugo. E se você não quiser ler o livro, que é uma pena, mas deveria ler, mas se você quiser uma coisa antes de ler o livro, assiste o filme. Tem o do Les Misérables de 2012, que é um musical, vocês gostam de musical. Mas, passando a parte do musical, você vê as barricadas. E uma das coisas é eles tentando o exército do estado, do governo, tentando parar essas barricadas, o processo das barricadas. E uma das formas foi uma política de reurbanização da cidade. E tinha duas funções, não só reurbanizar uma cidade que estava crescendo muito e precisava dessas avenidas grandes e tal, até por conta dos meios de transporte que estavam se desenvolvendo, e também para evitar esse tipo de trancamento da cidade. O Marx, ele se interessou pela Comuna de Paris porque a Comuna de Paris foi uma tentativa de criação de uma sociedade sem classe, sem essa dominação de homem para homem, que essa era a utopia do Marx, de que você poderia criar uma sociedade sem classe, porque é essa luta de classes que fazia com que a desigualdade prevalecesse. Só que assim, a Comuna de Paris ela foi muito reprimida, né, pelo exército francês. Então, teve a morte de milhares, mas isso foi um dos exemplos que ele deu até para criar o próprio Manifesto Comunista. Sobre a forma como Marx e Engels analisaram a Comuna de Paris, essa não é a alternativa correta. Foi a primeira experiência real que indicou que poderia ser uma sociedade sem classes. Sim. Então, essa primeira visão de uma sociedade sem classes que ele conseguiu enxergar na Comuna de Paris inspirou muito as teorias que tanto Marx quanto Engels criaram. E o Engels, até quando ele vai escrever sobre a formação da sociedade operária na Inglaterra,
ele tem muito isso na cabeça dele, assim, como que aquela estrutura capitalista, né, da indústria, ela modificou internamente o sujeito, mas também externo, né, a forma como o sujeito, como que a urbanização da cidade se deu. E pensem que Londres é uma cidade que cresceu absurdo, ela dobrou de tamanho em 50 anos, então, sobretudo para o século XIX, isso é muita coisa. Lembre-se que ficaram séculos uma cidade pequena, de repente uma cidade de 5 milhões de pessoas, é um choque. Ah, tá correta. B. Era um movimento limitado por desconsiderar a forma parlamentar como instrumento essencial de luta. Não, isso não caracteriza a Comuna de Paris. 6. Exprimia um modelo ideal de vida social a ser seguido por outras nações da Europa à época da sua realização. Não, a ideia da Comuna de Paris naquele momento não era ser um modelo para as outras nações ainda, né? Era que primeiro mudar a estrutura que ainda funcionava na França, que depois da Revolução Francesa não conseguiram estabelecer uma república, não conseguiram estabelecer um governo pelo povo, um governo criado pelo povo. Lembra-se que o terceiro estado, na época da Revolução Francesa, ele era 90% da população, basicamente, era do terceiro estado. Esse terceiro estado ele era formado por pessoas muito diferentes, por classes, pensando na ideia do Marx, muito diferentes. Então você tinha a alta burguesia que tinha enriquecido com o mercantilismo, então você tinha essa burguesia que queria poder, que queria ter sua representatividade, e tinha ali sans-culottes, você tinha plebeus, você tinha camponeses, que estavam lá embaixo da pirâmide de hierarquia social e de classe. Então, quando tudo foi governado pelo terceiro estado, você, por exemplo, você joga fora o primeiro e o segundo estado, daí tem o terceiro estado, daí você pensa, tá, dentro do terceiro estado agora você tem dissidências. Daí que entra Nossa, como que é o nome? Agora eu fiquei pensando no bolchevique. E menchevique, mas não é isso da Revolução Russa. Enfim, daí você tem essa separação entre os conservadores e a população mais pobre. Os conservadores são uma parte da burguesia que queria uma estrutura com um Estado menor, né, menos interferência no Estado na vida daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo queria dominar. Então, para o Marx, você passou de uma dominação para outra, você não tem um governo do povo. Com a Comuna de Paris, ele consegue visualizar essa utopia de um governo do povo. D. Representava a continuidade da Revolução Francesa, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Não foi isso que não foi dessa forma que o Marx e o Engels analisaram a Comuna de Paris. Tratava-se de um movimento pacífico que recusava a luta de classes como um caminho para o comunismo. Não, a luta de classes, primeiro que não foi um movimento pacífico. E a luta de classes, ela deveria acabar para o comunismo. Então, a alternativa é a A. Lembre-se que o comunismo é o último estado, tá? Da sociedade, é a última forma de organização.